nessa noite. E agora nós vamos ministrar a mensagem dessa noite. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, o rei Josias, que está relatado no capítulo 34 ao capítulo 36, o finalzinho do império do Reino do Sul, Judá, e a última reforma que aconteceu dentro de Judá. O Reino do Norte já tinha caído em 722, e agora Josias ele vai ser aqui a diferenciação, ou seja, ele vai ser um coringa, ele vai ser aqui uma última cartada de Deus, digamos assim, vou usar essa palavra aqui, para o povo que está vivendo um momento de desespero religioso, político e moral. O rei Ezequias, porque na cidade, no Reino do Sul, Judá, nós não tivemos nenhum rei, escute, para você entender, nenhum rei que não viesse da linhagem de Davi. Todos são descendentes do rei Davi. E o rei Ezequias acabou de reinar 29 anos, isso mesmo, 29 anos. E após Ezequias morrer, vão suceder ele 2 reis, um chamado Manassés e o seu filho Amon. Amon é o pai de Josias. Manassés foi um dos piores reis, só que alguns estudiosos vão dizer que ele se arrependeu, tanto que a Bíblia vai narrar a história que ele se arrepende diante do Senhor. E esse rei ímpio, iníquo, que foi um dos piores reis, que fez muitos altares pagãos, colocou os Baalins, adorou outros deuses, prostituiu o culto de Yahvé, ele reinou 55 anos. Foram 55 anos dele, mais 2 anos de Amon. Ou seja, o reino do sul agora está vivendo um período de 57 anos longe de Deus. É muito tempo. E o reino vai cair, já em 586. Depois do rei Josias, vão reinar Joacás, Joaquim, Zedequias, e Zedequias é o último rei, e acaba o reino do sul. Só que Deus ele vai gerar aqui, olhe para mim, ele vai gerar uma última reforma dentro de Judá. Ele vai levantar o rei, depois de 57 anos, de muita coisa ruim, de Deus se entristecer muito com a nação. O Senhor diz: vou dar mais uma oportunidade para esse povo viver um avivamento. Vou dar mais uma chance para vocês. Vou dar mais uma oportunidade para esse povo viver um avivamento. E é muito interessante que quando Josias assume esse trono, parece totalmente improvável dar certo. Sabe por quê? Porque ele assume com a idade de 8 anos de idade. E eu pergunto para você, o que um jovem, uma criança de 8 anos de idade vai fazer diante de uma nação que está há 57 anos afundada diante de Deus? Só que o sacerdote que está exercendo o sacerdócio nesse tempo, Ilquias, Safano, o escrivão e outros levitas, eles não se corromperam a Deus. E esse homem com certeza teve a incumbência de discipular. É interessante que o texto bíblico vai dizer que ele vai começar a reinar com 8 anos, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 34, abra sua Bíblia, versículo 1, e depois vai dizer que ele foi responsável pela última reforma. O versículo de número 7 e 6 vai dizer que aos 16 anos, quantos anos? Com 8 anos de reinado, escute, ele tem 16 anos de idade, ele assume com 8, e com 16 anos de idade, esse rei começou a buscar o Senhor. Ele começou a se interessar pelas coisas de Deus, com 16 anos de idade. Aos 20 anos, com 12 anos de reinado, 20 anos, novinho, ele assume com 8, aos 16, ele começa a buscar ao Senhor, ele passa 17, 18, 19, ele faz um bacharel em teologia, você vai já entender por quê. Ele passa 4 anos estudando a lei, ele passa 4 anos crescendo na graça e no conhecimento, e a Bíblia diz que após 4 anos de busca ao Senhor, olha como buscar o Senhor é importante. Deixa eu abrir um parêntese. Tem muitos irmãos nossos e tem muitos crentes no nosso meio, que eles querem viver um avivamento, mas eles pensam que avivamento é isento de busca, de sacrifício, de correr atrás. E o rei Josias foi buscar o Senhor. Escute só, capítulo 34, verso 4, por favor. Quem encontrou, diga amém. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, e ele despedaçou os altares do incenso que estava acima dele, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Após 57 anos de tudo que não presta, Deus está usando um rapaz de 20 anos de idade. Há quem diga que não tem na Bíblia jovens comprometidos com a palavra.
E esse rei com 20 anos parece que já tem entendido. E quando ele assume, irmão, a única coisa, escute só, por mais que você tente correr para terapia do amor, terapia do cupido, terapia de tal coisa, a escola, não sei o que, não adianta. A única coisa que pode fazer gerar metanoia na sua vida é a pregação das escrituras sagradas. Você não tem outro meio, você não tem atalho, você não tem outra saída. Você pode procurar o melhor psicólogo, psiquiatra, o melhor entendedor da mente humana, mas nós acreditamos que a persuasão, ela só pode ser gerada na vida de um homem através do Espírito Santo. Escute, e não precisa o homem ser tão intelectual. Deus usa homens rudes, como Amós, como Pedro. Deus usa pessoas que têm só o básico de teologia, ou nem o básico, não precisa de muita coisa. Só que esse rei aqui, como todo judeu, ele pegou, como ele vem de uma linhagem muito interessante, dos reis do reino de Judá, e aqui está envolvido com o sacerdote. É interessante que ele vai fazer uma reforma não só dentro de Jerusalém, e eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Começa a buscar o Senhor, repita comigo, com 16 anos. Diga, com 12 de reinado, ele começa a purificação. Ele começou a entender através da Bíblia o que é que Deus quer. Você só consegue entender o que Deus quer se você ler a Bíblia. Amém? Aí no versículo 4, leia comigo. Na presença dele, ele perguntou, como é que está o culto? Aí o pessoal falaram, olha rei, tem uns altares aí a Astarote, aos Balins, altares pagãos, cultos, tem sacerdotes que não são de Levi, está desse jeito. Aí no verso 4 ele diz, manda derribar todos os altares dos Balins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Ele mandou quebrar os postes ídolos, as imagens de escultura, já era para você ter dado glória, e de fundição. Quebrou, reduziu ao pó, pegou tudo isso, ainda jogou as cinzas de tudo isso em cima daqueles que fizeram. Depois que ele pegou, escute, quebrou os altares, os postes, os Balins. Ele perguntou, quem foi que fez isso? Fulano, Beltrano e Ciclano, me mostra a sepultura deles. Ele pegou o pó de tudo isso aqui e jogou em cima deles, dizendo assim, aqui está o Deus de vocês. Amém? Amém ou não amém? Beleza? Josias então vai fazer isso através de Deus. Versículo de número 5, leia comigo. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e Jerusalém. Beleza? Então, agora nós temos, aos 8 anos, começa a busca ao Senhor. Aos 12, ele vai fazer o quê? Vai purificar toda a terra. E aos 18 de reinado, ele vai falar assim, e o templo? E a casa de Deus? Como é que está? E olha, está desse jeito. Meu irmão, imagine, o povo esperando viver um novo tempo. A pior coisa que tem é você congregar num lugar onde você não se sente alimentado. A pior coisa que tem é você estar num lugar onde você tem uma semana corrida, porque nem todos são integrais, como os levitas da obra. Você tem que ser integral a todo tempo, mas nem todo mundo tem aquele tempo de estar na igreja como um pastor, como um sacerdote ou como um irmão que vive inteiramente da obra. Ele passa uma semana corrida, às vezes, não é desculpa, mas ele tem pouco tempo para orar, para pegar na Bíblia. Ele arruma tempo para tudo. Tudo bem, hoje eu quero ser bonzinho, tá? E às vezes ele chega na igreja, e é muito bom quando ele chega na igreja dizendo assim, olha, eu vou lá no templo, sabendo que o pastor ou o seu líder, o seu sacerdote vai ter um alimento para dar para ele. É verdade? Às vezes ele chega aqui só misericórdia, igual vocês assim, com a cara toda desanimada, viu? Mas ele chega aqui e ele ouve uma palavra, e aquela palavra parece que dá um ânimo, dá uma força. Por quê? Porque o papel do sacerdote é esse. Primeiro, o sacerdote, ele não prega para te agradar. O sacerdote prega porque ele recebeu uma incumbência do céu. E Deus falou, vou te fazer sacerdote. E o sacerdote tem que chegar aqui, ele tem que estar bem, na marra às vezes, oferecer um sacrifício bom, um carneiro perfeito, oferecer o melhor para o Senhor. E o rei Josias falou assim, olha, vamos fazer uma reforma na casa de Deus. Capítulo 34, versículo 12. Aleluia. Capítulo de número 34, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto bíblico. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes dele eram Jaate e Obadias, levitas. Eram o quê? Eram o quê? Verso 13. Todos os levitas, olha o texto que você está lendo, peritos em instrumentos músicos. Eles eram o quê, irmãos? Peritos. Eles eram bons em instrumentos músicos. Leia de novo. Eram superintendentes dos carregadores. Leia o verso de número 12.
capítulo de número 35, versículo de número 3, por favor, passe uma folha, capítulo 35, verso 3, disse aos levitas, disse quem? Disse aos levitas, que ensinavam, os levitas aqui no contexto bíblico, escute isso, abriu a igreja, fechava a igreja, abriu uma porta, fechavam porta, eram escrivãos, versículo de número 13, outros levitas eram escrivães, oficiais, porteiros, superintendentes sobrecarregados, e além disso, de serem peritos e instrumentos, ainda tinham o dever de ensinar o povo. Primeiro ponto para você saber se um músico é um levita, não é se ele sabe o dó, o ré ou o mi, mas é se ele conhece o texto bíblico. Não confunda músico, viu? Não confunda músico com levita. Levita conhece as escrituras. Sabe o que é interessante? Que houve um pedido de oferta. Calma que eu não vou pedir o seu dinheiro, olhe para mim. Houve um pedido de oferta muito grande. E o rei disse assim, olha, dá ordem em todo o arraial, aproveita, vai em Manassés, Efraim e Naftali, passa das aldeias, vai lá, pede para eles que nós vamos levantar a casa de Deus. E veio muita oferta. E quem era que estava supervisionando tudo isso para levantar a casa de Deus? Já está tudo purificado, não tem mais nenhum poste ídolo nos montes. Parece que o culto já está sendo restabelecido. Aconteceu alguma coisa que Deus resolveu olhar para dentro de Judá através da vida de Josias. E agora os levitas da casa do Senhor receberam funções. E ele disse para o sacerdote Ilquias e para o escrivão Safã: dei ordem para os levitas para que eles ensinem o povo. Mas como, pastor, se não tem Bíblia? Olha como foi que os levitas catequizaram toda a nação de Israel. Na sua Bíblia tem 150 salmos. Não entendi, pastor. Na sua Bíblia tem 150 salmos. Quantos salmos? Todos esses salmos, sem exceção de nenhum, toda vez que você salmodia ele, salmo significa no hebraico músicas tocadas com instrumentos de corda. É isso que significa a palavra salmos, tá? Toda vez que você canta ou toca um salmo, todos os salmos você aprende alguma coisa de Deus. Você aprende um atributo de Deus. Escute, como o povo não tem Bíblia, tanto que o livro está perdido, o rei já vai achar ele, já vai dar glória. Os levitas ensinavam o povo como? As músicas que eles cantavam era dizendo assim, grandioso és tu, grandioso és tu. Então, todos os salmos, todos, Deus é o meu refúgio e fortaleza, todos ensinavam algo de Deus. E irmão, escute para mim, se tem uma coisa rápida e simples de você aprender, é música. É muito melhor do que uma letra. Por exemplo, às vezes você é uma dona de casa, tem alguma aqui? Tem alguma, irmã? Está fazendo lá o seu almoço, o seu arroz, o seu feijão, e está tocando aquele brega lá na casa do vizinho, né? Que aqui no Pará toca os bregazinhos, quando ela vê a perna dela, está assim no fogão, porque é música, pega, e heresia impregna na mente das pessoas. O camarada nem concorda com a música, ele sabe que não tem base bíblica, que é heresia, mas ele já decorou, ele canta. E os levitas receberam, o rei falou assim, fale para os levitas, que eu quero eles na porta, como superintendente, abrindo igreja, fechando igreja, carregando cadeira, tirando cadeira, vendo como é que está tudo, supervisionando, levando ajuda, tirando ajuda, e falam para eles que são peritos, que eles ensinem o povo. Olha o contraste, irmão, do tempo de lá para o tempo daqui. Aí chegou hoje, o pastor, eu quero congregar aí com o senhor. O que tu é, meu filho? Tu é levita. Aí, ele dá um sol, ou dá um mi aí, Felipe. Dá um sol, levita. Tá, tu é levita, meu filho? Sou. Ele pega a guitarra. Escuta. Que ano profetizou o profeta Zacarias? Que? Não é levita. É músico. E na maioria das vezes essas pessoas, elas são responsáveis por fazer a igreja se emocionar. Viu? Amém ou não amém? Está caminhando bem, presta atenção. Capítulo 34, versículo 13. Eles eram responsáveis pelas portas, pelas arrecadações. Eram escrivães, oficiais, porteiros. Eram superintendentes e eram o que? Dirigentes de obra. Nome do último reformador,
quando chega no capítulo de número 35, verso 23 e 24, olhe para mim, o último reformador morre, Josias vai morrer. Só que Deus, quando Josias ainda estava no trono, ele foi consultar. Diz a Bíblia que o escrivão Safã, quando foi arrecadar o ouro para a construção e para levantar o templo, ele achou um livro. Esse livro era a lei de Moisés. Diz a tradição judaica que foi lido Deuteronômio, capítulo de número 28. E quando o rei viu esse livro, ou leu, ou ouviu a leitura do livro, houve uma grande comoção em Josias. Ele falou: olha, manda juntar todo o povo, porque nós estamos em pecados contra o Deus de Israel. E vamos consertar a nossa vida, porque vai vir um grande juízo de Deus. Só que nesse tempo bíblico, olhe para mim, está terminando o reino do sul. Judá já vai para um cativeiro de 70 anos. E era comum nesse tempo eles consultarem um profeta. Era muito comum, quando alguém queria ouvir a voz de Deus, eles perguntavam: quem é o profeta que está com serviço? Ah, é Isaías, é Elias, é Amós. E nesse momento era a profetisa Uda, era uma mulher. Cadê as mulheres, irmão? Amém. Aí no capítulo de número 34, no verso 24, por favor, leia comigo na sua Bíblia. Eles vão consultar essa profetisa. Josias consulta a profetisa Uda, e Deus usa ela dizendo que vai vir uma grande consequência. Capítulo de número 34, verso 24, diz assim, ó: assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre esse lugar, e sobre os seus moradores, e sobre todas as maldições, e sobre todos os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. 25, visto que me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras de suas mãos, e o meu furor será derramado sobre este lugar. Preste atenção, Manassés e Amon, 57 anos, fazendo tudo que não presta. E você sabe melhor do que eu, ou talvez igual a mim, que todo pecado tem sua consequência. E aquilo que você faz, Deus perdoa, sim ou não? Mas as consequências você paga. E Deus falou, vai lá, quando Josias foi na casa dessa mulher, essa profetisa disse assim: olha, vai vir sim, vocês vão viver um avivamento, porém, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Vai acontecer algo muito sério. E após a morte de Josias, veio a punição, porque vão vir 3 reis, escute: Joacás, Jeoaquim e Zedequias. Joacás reinou 3 meses, Joaquim 11 anos, e Zedequias 11 anos. E todos esses últimos 3 reis que Judá teve, foram maus, foram péssimos. Ou seja, Josias já teve um trabalho para consertar o que estava errado 57 anos. Qual era do rei que assumiu após o trono dele? Vou continuar o legado de Josias. O culto estava estabelecido, estava tudo dentro do lugar. Os 3 reis, um atrás do outro, irmãos, prostituíram o culto novamente, e o resultado foi Nabucodonosor. E eu quero encerrar nessa noite, escute só, trazendo um aviso de Deus. Capítulo 36, versículo 15 e 16. Capítulo 36, verso de número 15 e 16. Deus é tão bom que no 36, 15, ele ainda avisa, e ele diz assim, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. 16, para concluir: e eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e caçoavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Deus te ama tanto. Olhe para mim aqui todos, você que está brincando com o evangelho, que está me olhando aqui agora, que está vivendo um extraconjugal, que está em fornicação nesse namoro carnal, viu? Que vive o evangelho do teu jeito, que brinca com as coisas de Deus. A Bíblia está dizendo assim, eu tenho avisado pelos profetas. Aqui o texto diz que eles zombavam. E você, como zomba? Quando ouve e desobedece. Só que Deus está falando assim, a corda está solta, mas você vai continuar fazendo isso até a ira vir. Deus está falando nessa noite: a minha ira está para chegar. Vou repetir, que o glória trava mesmo. A minha ira está quase para chegar.
Deus tem anunciado aqui nessa tribuna, ou aonde você vai, através de mulheres e de homens de Deus, tem usado profetas, tem usado pessoas para falar com vocês, e você tem continuado a zombar das coisas de Deus, e Deus está dizendo assim: olha, o resultado é, a minha ira vai chegar, e quando ela chegar, não tem remédio que dê jeito. Deus está falando para você: conserta a tua vida, enquanto é tempo, a porta da graça ainda está aberta. Tem sido falado isso muitas vezes dentro dessa igreja, em cima dessa tribuna, e você continua brincando, e você continua zombando das coisas de Deus, você continua levando o evangelho com a sua barriga, você continua fazendo do seu jeito. E eu encerro dizendo o seguinte: sabe o que é interessante? Você pensa assim: poxa pastor, olhe para mim rapidinho aqui, todos. Nabucodonosor entrou, sitiou Jerusalém, eles tiveram que ver, escute isso, eles tiveram que ver jovens, donzelas e velhos sendo mortos à espada, todos os utensílios da casa de Deus sendo levados, a casa de Deus sendo queimada, derrubaram todos os muros, eles tiveram que presenciar tudo isso, Deus avisando, Deus levantando Jeremias, Deus falando: vou fazer, vou julgar, vou punir, e eles zombando, e eles brincando, e eles fazendo. Aí tem um versículo aqui, irmão, que me chama muito a atenção. É o versículo de número 36, no verso de capítulo 36, versículo 20. Após ele falar do cativeiro, após eles verem acontecer todos os sinais que Deus falou, porque quando é Deus que fala, acontece mesmo. O capítulo 36, o verso 20, ele conclui dizendo assim: os que escaparam da espada, ou seja, aqueles que os babilônios não mataram, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram servos. Onde se tornaram o quê? Escute, olhe para mim, vai doer, mas é porque Deus te ama. O que é, pastor? Ou você é servo de Deus, ou você vai ser servo de Satanás. Vou repetir: ou você é servo, pastor, sabe o que é interessante? Aí eu fico pensando assim: quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, 2 anos, quando deu fome, conseguiram fazer uma brecha, entraram e fizeram tudo isso que eu acabei de narrar. Aí você pensa assim: pastor, por que Deus? Nós vimos na Bíblia tantas vitórias do povo de Judá, sim ou não? Ezequias orou, veio só um anjo, Cássio, e matou 185 mil soldados. Não é o mesmo Deus? Por que esse mesmo Deus não destruiu o exército dos caldeus, o exército da Babilônia? Simples, porque Deus queria punir o povo. Não é que Nabucodonosor tem mais poder, não é que os deuses de Nabucodonosor são mais fortes, não é. É porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Lembra que quando Josias estava vivo, ele foi lá na casa da profetisa, ela disse: Josias, aproveita o teu tempo, aproveita o avivamento, aproveita o culto, estão vindo os dias tão difíceis. Deus abençoou Josias, ou melhor, Deus abençoou a nação, dando à nação Josias. Ele disse para o povo: eu vou dar um rei para vocês, e durante ele reinar aqui 30 anos, vocês vão ter um tempo de avivamento. Aproveitem, porque os pais de vocês fizeram muita coisa errada, e vai vir um juízo sobre vocês. É a mesma coisa nós. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você serve a Deus? Você abre, às vezes você abre até a boca e fala assim: meus pais são crentes, meus avós são crentes, nasci na igreja. Isso não interessa de nada. Se você não tiver compromisso com Deus, escute, se você não obedecer às leis do Senhor, você vai se tornar um servo de Satanás. Deus está dizendo: ouçam as minhas palavras através das profecias pregadas, mudem, voltem, porque, sabe o que é interessante? Olhe, todas as reformas, todas, Ezequias, Josias, Josafá, Davi, são 8 reis bons. Sabe quando foi que elas aconteceram? Só quando o povo estava em obediência. Sabe o que é interessante? Olhe para mim, estava todo, Deus sempre tem remanescente, eu estou pregando para remanescente também, amém? Olhe para cá, o povo estava quase todo declinado ao mal, mas lá no meio do povo tinha um remanescente. Mas enquanto a maioria do povo, escute, enquanto a maioria do povo vivia o pior, os remanescentes sempre estavam guardados e vivendo o melhor diante de Deus. Como você, irmão, será capaz? Escute, irmão, quando se trata de servir, quando se trata de obedecer, nós temos muita dificuldade. Você vai ter 2 opções. Você vai ter, escute, segundo a Bíblia, e o que nós já aprendemos aqui, a primeira foi aonde? Babilônia. O profeta falou: vai acontecer, aconteceu. Sérgio acabou de falar aqui. A segunda foi aonde? Em Tito. A terceira foi aonde? Antíoco Epifânio. Só que aqui está vindo agora, é a pior de todas, porque é o anticristo.
Se você tivesse a mínima noção, escute, que dá calafrios do que está para acontecer no planeta Terra, você não brincava um minuto com a tua vida espiritual. Se você tivesse noção para onde a tua alma está caminhando, sabe o que é interessante, irmão? Olhe para mim, pode ficar com raiva, esse é meu papel, fazer você ficar com raiva de mim mesmo. Olhe para cá, sabe o que é interessante? É que as pessoas entram aqui e elas estão empurrando com a barriga mesmo. Elas já ouviram inúmeras vezes, Deus está quase fazendo o cachorro dela falar, te converte. Deus está usando o ímpio na rua, Deus está usando inimigos, Deus está usando sua palavra, pregação, Deus está usando R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro na televisão, está usando para falar alguma coisa para ela. Não é prosperidade não, é a palavra de arrependimento. Mas a pessoa falou assim, não, eu vou viver o evangelho assim. Escute o que eu vou falar, sem medo de errar. Você vai ver a ira de Deus se manifestar. E o segundo texto bíblico, irmão, quando a ira se manifestar, não tem pastor, não tem propósito, não tem oração, não tem jeito. Pastor, o senhor está querendo me deixar com medo? Ou eu te prego a verdade para te sair daqui pensando no que tu está fazendo da tua vida, ou eu pego e te... Você viu o êxtase, o poder caiu, a manifestação, Jesus salvou a gente, meu Deus. E se você sentir tudo isso e ir para o inferno? Isso não vale de nada. Olha só, quando o rei entendeu que o verdadeiro avivamento era falar assim, reúne todo o povo e fala para eles assim, Ilquias, sacerdote Ilquias, diga para o povo, o rei Josias dizendo, está todo mundo fazendo besteira e Deus está muito irado, e fala para o povo, ou a gente faz, não, eu vou mais além, a Bíblia diz, o texto bíblico diz, que o rei obrigou eles a adorarem a Deus. Eles serão obrigados a adorar a Deus, porque o rei entendeu que a única forma dele viver a plenitude do avivamento era se ele obedecesse a palavra de Deus. Amém ou não amém? Agora olha a chave da questão, pastor, como foi para tudo isso acontecer? No começo da pregação eu disse assim, que Josias começou a buscar o Senhor. Amanhã tem oração. O crente católico que só chega domingo aqui para receber bênção, cadê o glória? Acabou o glória de vocês? Deus está dizendo, comecem a buscar o Senhor. Avivamento só vem quando eu busco o Senhor. Mudança na minha vida só vem quando eu busco o Senhor. Escute, eu estou recebendo algumas visitas, eu sou pastor, vocês sabem disso, né, daqui dessa casa, e alguns casais têm me procurado, algumas pessoas têm me procurado daqui e de outros lugares, e é incrível como as famílias estão, algumas desajustadas, é impressionante, e outra, sem medo de errar, e fora as que estão desajustadas aqui dentro e não tem coragem de falar. Fala, Jeová, é verdade. Querem procurar só no final, quando não tem mais jeito. Aí Deus está dizendo, quando eu li essa palavra hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração, diga à minha igreja, levante a sua mão direita, que essa é a igreja do Senhor, diga à minha igreja, que eles busquem ao Senhor. Vou repetir, se eu falasse carro e casa nova, estou saindo dando glória. Diga à minha igreja, que eles busquem ao Senhor. Presta atenção, que coisa linda isso. Isso aqui é predestinação, é eleição, é Deus perseverando um eleito, e aí o eleito não se perde. Por quê? E Josias poderia ir no rumo, era muito forte, é 57 anos no estilo de congregação, de culto. Ele poderia muito bem olhar para os portezinhos e falou, vamos meter fogo aí, vamos adorar Balim, virar o Satanás, beber vinho, sacrificar criança e acabou. Só que ele buscou o Senhor. Quando eu busco ao Senhor, eu vou repetir, levante a sua mão, assim diz o Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Levante a sua mão, a igreja brasileira não viverá um avivamento se ela não buscar ao Senhor. A igreja brasileira não terá uma família saudável se ela não buscar ao Senhor. O teu casamento não vai melhorar se você não buscar ao Senhor.
pastor, como é que eu estou perdendo a minha família sendo crente? Não falta o culto, estou aqui terça, estou aqui domingo, estou no evangelismo, estou na oração, mas está simples. O buscar ao Senhor, ele é individual. Vou repetir. Por que eu tenho para dar aqui hoje? Porque eu busquei o Senhor hoje para dar para você. Mas amanhã eu vou precisar buscar de novo. Primeiro para mim, porque só dá quem tem. Depois que eu me alimento, a palavra falou comigo, me alimentou, aí eu tenho para dar para o rebanho. E você, pastor, até quando você vai ficar sendo? Já viu aquele peixe que tem um parasita? Cadê o glória? Acabou. Qual é o parasita do peixe, pastor? O peixe come, e o que sobra do peixe grande, o peixinho que vem atrás dele come. Tem muitos crentes que são assim. E Deus está dizendo nessa noite, não tem tempo para o trabalho? Tem. Não tem tempo para namorar? Tem. Não tem uma hora para zap? Tem. Facebook? Tem. Por que não tem tempo para ler? Por que não tem tempo para oração? Por que não tem tempo para comungar com os irmãos? Por que não tem tempo para evangelizar? Irmão, escute. Olhe para mim, por favor. Como esse valor, tenho 5 minutos. Como esse valor aqui não pode ser invertido. Escute isso. Deus não vai inverter nenhum valor absoluto dele por causa de você. E como esse valor não pode ser investido, não tem outro meio se não for você mudar. E escute o que eu vou lhe falar agora com temor. Se você não procurar mudar e buscar ao Senhor, você pode ser mais um crente frustrado. E quem é, pastor, o crente frustrado? É aquele que entra na igreja, aí ele passa 1, 2, 3, 4 ou até 5 anos. Ele vê que não realiza o que ele quer, ele sai e vai para o mundo beber cachaça. Por quê? Porque ele não entrou aqui na igreja para buscar o Senhor, ele entrou aqui para receber alguma coisa que o Senhor pode dar para ele. E Deus está dizendo nessa noite: se meu povo que se chama pelo meu nome se converter, eu os ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei sua terra. Olhe para o seu irmão, olhe que eu estou com autoridade aqui, me obedece, crente. Olhe para ele e pergunta assim para ele: irmão, não escutei, irmão, quanto tempo faz que você não ora? Escute, eu não sei qual foi a igreja que você entrou, mas se tu ouviu a pregação de um evangelho aqui, você pode ser crente sem oração, te mentiram. Eu não sei qual foi a igreja que você congregava antes, se você não é daqui, mas se você estava numa igreja que te falaram que você pode servir a Deus sem ler a Bíblia, é mentira. Está todo mundo travado, eu amo isso. Deus está dizendo nessa noite: voltem a me buscar, como os irmãos de Éfeso, que voltaram para o primeiro amor. Por que eu estou pregando isso? Esse ano eu falei: Deus, eu quero fazer diferente. Irmão, todo mundo sente o tempo da frieza. O pastor que vos fala também passa por isso. Tem dia que a gente não quer ler, tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer livro, tem dia que a gente não quer ouvir a voz de ninguém. É o querite do crente. Só que querite você fica só até quando tem água. Quando Deus olhou para Elias estava no querite, era o corvo trazendo pão de manhã e de tarde e tinha água fresca. Aí Deus falou assim, aí eu vi um pregador falando assim: olha, Deus vai o profeta Elias não queria ir para o querite. Como se não queria, irmão? Só tem água lá, só tem comida lá, como é que ele não queria estar lá? Só saiu de lá porque Deus falou: vou tirar essa água e esse corvo, vou fazer o riacho parar de dar água, e o corvo não, aí se ele não sair, ele morre. Quer ver? Bora ver se você vai receber essa profecia. Assim diz o Senhor: eu vou te tirar da tua zona de conforto. Rapaz, eu tenho certeza que é Deus que está falando na minha boca, porque a palavra não é minha. Se eu creio que Deus não perde os seus, e eu creio nisso até o tutano, irmão, não é até o osso, é além do osso, é até o tutano. Eu creio que Deus não perde os seus. Deus vai te tirar da zona de conforto. Pastor, quero pagar para ver. Bora ver então. Eu estou há 7 anos aqui, irmão, e eu já conheço isso como a palma da minha mão. Tu quer ver? A gente começa a conhecer o rebanho da gente. Ó, a gente sabe quem gosta de oração, a gente sabe que só vem quando está na prova.
passa uma temporada, apareceu, está na prova. Aleluia. Mas isso é maravilhoso. Às vezes a gente fica aborrecido, mas é bom, porque olha, a Bíblia diz: tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Era pior se você fosse buscar refúgio na macumbeira, na umbanda, na quimbanda, no canal. Você veio no lugar certo, ouviu uma palavra certa, receberam uma profecia vinda do céu. E se você está passando por esse momento de dificuldade, que você possa sair daqui cheio do Espírito nessa noite, sabendo que a força não é tua, mas é daquele que te chamou. Quando eu lendo, olhe para mim, eu lendo e marcando com a minha Bíblia, e eu lendo e marcando, não li nenhum comentário, não li Champlin, não li MacArthur, não li Piper, não li De Acaça, não li isto, não li ninguém, era só eu e o Espírito Santo hoje. E eu orando, e é interessante, você vai lendo e o Espírito Santo vai falando, e eu pegando a minha canetinha e marcando aqui, marcando na Bíblia, marcando na agenda. Quando eu estava terminando a mensagem, o Espírito Santo veio e falou assim: ó, olha o que acontece com quem procura me buscar. Você está entendendo isso? Isso aqui não é um coach, não é uma palavra de autoajuda para você sair daqui com o seu, você é o cara, você vai bater a meta. A palavra bíblica é: você é um desgraçado, você precisa da graça, você precisa de Deus, você precisa mudar, você precisa voltar para os pés da cruz. Fique imaginando, olhe para mim, já termino, de verdade. O Josias está com 16 anos, 8 anos de reinado. Ele começou com 8 ele quer buscar o Senhor. Ele perguntou para o sacerdote: sacerdote, o que é que tem para nós aí? Ele falou assim: olha meu filho, a situação dos últimos 50 anos do nosso reinado é desgraça atrás de desgraça. Sabe o que foi que o rei falou? O rei disse assim, ó, Nabucodonosor entrou e falou assim: eu quero que todo ano vocês me mandem toneladas e toneladas de ouro e prata, e se não tiver, eu entro aqui, pego do templo e levo. Você já imaginou viver nessa condição? Você é livre e quer viver com uma corrente. Vou repetir: você é livre e quer viver com uma corrente. E o Senhor disse assim: é isso sacerdote, o que é, rei? É assim, 16 anos, quantos anos? Ele falou assim: e o que é que o Senhor diz? Quem, automaticamente você percebe, quem catequiza Josias é o sacerdote. O sacerdote ensina para ele. Aí, irmão, escute: os desejos bons que você tem dentro de você não vêm de você. Vou repetir: os desejos bons que tem dentro de você não vêm de você. A nossa carne quer salinas, quer praia, quer beber, quer fumar, quer ter 2 homens, 3 mulheres, 4 maridos, quer fazer. Os desejos que nossa carne quer de reprimir, elas vêm do alto. E quando Deus implanta, não tem esse negócio: eu não vou, Senhor, tu não te governa. Você não entendeu. A ordem lógica era: Josias vai no mesmo rumo, mas a ordem do céu não era essa. A ordem lógica é: você olha para dentro da sua casa, ah, meu pai é beberrão, meu irmão está na droga, meu irmão é maconheiro, minha irmã está no crime. Você é crente, ó. Levante a sua mão. Você não entendeu isso, não? O que é isso, pastor? É a lógica de Deus. É algo que nós não entendemos. Isso não faz de você melhor ou pior do irmão que está sentado do seu lado. Mas Deus disse assim: vou enxertar desejo nela de me buscar. Vou enxertar desejo nele de me buscar. Já bateu propostas na tua porta dizendo: bora lá, vamos lá, faz do jeito brasileiro. Mas a graça de Deus já preencheu a tua vida. E quando a graça de Deus preenche a tua vida, esse pastor que está falando assim comigo, primeira vez que eu entro aqui, esse homem, eu sou homem de Deus, prego Bíblia, tenho testemunho de servo de Deus, e Deus se responsabiliza pela sua palavra. Olhe para o seu irmão, olhe que eu estou na autoridade aqui, olhe para ele, só vou parar quando você olhar, e diga para ele: é tempo de buscar ao Senhor. Não, ele não entendeu. Diga: é tempo de buscar ao Senhor. Olhe para ele e diga: é tempo de buscar ao Senhor. Escute isso. Você pega a sua caneta, planejamento para 2021. Está todo mundo com medo. Olhe para mim, já vou terminar. Está todo mundo com medo. 2021, ele colocou logo no planejamento dele uma interrogação enorme. Por quê, pastor? Ele não sabe o que vai acontecer. Vai ter lockdown?
Não vai ter? Será que vai ter coronavírus de novo? Vai vir uma outra epidemia? Ninguém sabe. Só que ele traça os projetos e coloca lá. Não, esse ano, carro, casa própria, faculdade, Enem, marido, casamento. Bora, irmão, cadê os caras que querem casar aí? Noivado. Esse ano Deus manda minha varoa, né, Caio? Ó, né, irmão Vera? Ainda esse ano meu varão vem, em nome de Jesus. Projeto. Olha o tanto de coisa que eu já citei. Ele nem colocou na pauta buscar o Senhor. Mas crente é diferente. A pauta dele começa assim, ó, 2021. Levante a sua mão. 2021, projeto: buscar ao Senhor, orar, ler minha Bíblia. Cadê o glória, irmão? Vou repetir: buscar ao Senhor, orar, ler minha Bíblia, ter mais compromisso, ter comunhão, servir o reino. Fique de pé.